A gente sabe que nesse feriado de carnaval ou qualquer outro feriado, folga prolongada, o pessoal gosta de passear de bicicleta, né, pelas ciclovias das cidades. E falando aqui de Campinas, já vou pedir para o pessoal colocar o WhatsApp aqui para você participar. O que é que você tem visto nas ciclovias espalhadas aqui pela metrópole? Tá aí, ó, 988993788, QR Code aí para você estabelecer sua conexão de uma forma mais fácil e rápida aqui com a gente. Estou falando isso porque a gente recebeu muitos vídeos de ciclistas mostrando a situação de alguns trechos e as condições nada boas. Jorge Talmão esteve em alguns desses locais aí apontados pelos telespectadores e vamos descobrir agora o que é que ele encontrou. Jorge, muito boa tarde para você, agora meio-dia, um minutinho. O que você tem percebido aí? Você circulou bastante, tem muito buraco, está faltando sinalização, está faltando ciclofaixa. Qual que é o raio-x que você traz para a gente? Uma falta de manutenção, viu, Jonathan? Uma boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no EPTV1 nessa terça-feira de carnaval. Como o Jonathan disse, pessoal, esse é um assunto que foi sugerido pelas pessoas que assistem ao EPTV1, principalmente aí grupos de ciclistas, esses que a gente vê de vez em quando pela cidade, andando em grande número, são pessoas muito observadoras, principalmente sobre o respeito às ciclovias e o estado de manutenção em que elas se encontram. Porque, segundo a Prefeitura, Campinas tem hoje mais de 120 quilômetros de rotas onde a preferência é da bicicleta. E aí entram as ciclovias, as ciclofaixas que podem ser montadas e desmontadas e ainda aquelas rotas onde geralmente a bicicleta pode até compartilhar algum tipo de espaço com pedestres, com outras pessoas. Então, o que essas pessoas passaram para a gente? Imagens que vocês estão vendo aí na tela a partir de agora. É ciclovia com buraco, é defeito em placa de concreto, né, naquela junção. É bueiro que às vezes está no meio da ciclovia, ou então ciclovia com trechos completamente destruídos em ruas e avenidas principais que levam a distritos mais afastados daqui de Campinas. Toda uma série de problemas, até mesmo poda de árvore, porque vocês sabem, chove muito, árvore cresce, o mato cresce e isso também prejudica os ciclistas, porque chega um ponto em que o mato começa ou a invadir a ciclovia ou que o galho da árvore começa a vir de cima. E vocês sabem que quando um ciclista está lá na velocidade, de longe é difícil ver se aquele galho está ou não está naquela altura para bater na sua cabeça. E um galho ou um mato meio afiado pode até provocar corte nessas pessoas se forem passar muito rapidamente por esses locais. Então hoje a EPTV, com duas equipes de reportagem, percorremos esses cantos daqui de Campinas, orientados por essas informações que chegaram através das redes sociais e fomos lá para confirmar um por um os problemas que estavam acontecendo. São situações que a gente precisa mostrar para vocês e cobrar a manutenção por parte do poder público, que neste caso é a Prefeitura de Campinas. E tem uma outra questão também que foi mencionada durante a reportagem de hoje por uma entrevistada. E para esse trecho eu peço uma imagem específica que foi feita no início da manhã, um pouquinho antes lá da chegada, da subida em direção ao Taquaral, Avenida Norte e Sul. A ciclofaixa, aquela que deveria ser colocada com cones pela INDEC, hoje não estava lá. E a entrevistada perguntou para a gente, mas poxa, hoje é feriado, terça-feira de carnaval, queria dar uma volta de bike aqui pela Norte e Sul, não tem cone aqui para delimitar o espaço e também não ocorreu no domingo. Por que isso aconteceu? Estamos também tentando procurar saber isso com a Prefeitura de Campinas. A reportagem completa, Jonathan, ainda nesta edição do EPTV1, porque a gente sabe, a ciclovia, ela não é só um espaço de lazer, ela é um meio de transporte para quem usa a bicicleta se sentir mais seguro, conseguir chegar ao seu destino de uma maneira mais veloz, com um pouco mais de segurança, afastado dos veículos motorizados. Jonathan. Valeu, Jorge. Daqui a pouco, então, a gente fala bastante sobre esse assunto que é importantíssimo, mobilidade aqui na metrópole.
Questão de saúde, questão de facilidade para as pessoas, questão de lazer, envolve muita coisa e é por isso que as ciclovias, né, e as ciclofaixas, elas precisam estar em condições para a população. Daqui a pouco, então, esperando a sua participação com esse assunto e com o Jorge também voltando ao vivo nessa edição. Até daqui a pouco, viu? Vamos retomar esse assunto aqui no EPTV1, falar das condições das ciclovias aqui da metrópole. Tem muita reclamação dos ciclistas que passam por trechos em situação crítica. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem do Jorge Talmon. Exclusivas, são separadas e sinalizadas para permitir a circulação de bicicletas. Garantem uma separação do trânsito de veículos comuns. Numa grande cidade, são símbolo da mobilidade urbana. É importantíssimo, qualidade de vida. Eu gosto bastante assim do fato de ter, para mim, eu fico feliz. A gente quer andar durante a semana, então as ruas são meio perigosas, então ter a ciclovia ajuda muito. Agora estamos na Avenida Norte e Sul com a Rua Mendes Júnior, no Cambuí. Neste trecho existe um bueiro que acumula restos de vegetação e lixo a cada chuva. Aqui a decisão é desviar ou passar por cima. Desviar. Você pode cair, você não sabe o que tem aí embaixo, pode sair um bicho em você. Falta limpeza, falta manutenção, é um descaso. As emendas das placas de concreto apresentam defeitos ao longo da Norte e Sul. Esse problema pode ser visto diversas vezes. Entre uma placa e outra tem a parte de expansão, né? Para quando faz muito calor, tá? Só que elas estão muito grandes, então elas estão quebradas, né? Então quando passa com a roda, ela vai dar aqueles soquinhos, né? Em outro trecho da avenida, problemas de drenagem após as chuvas criaram uma poça na lateral da ciclovia. Perto do portão 1 do Taquaral, tinha um buraco cheio de água no meio da ciclovia no momento em que esse ciclista passava. Nossa equipe de reportagem está bem ao lado da Praça Arautos da Paz. Nesse trecho, a ciclovia está com um problema na pintura, que já sofreu o desgaste natural do tempo, está precisando de uma outra camada de tinta. Alguns ciclistas que enviaram vídeos para a produção da EPTV também questionam o seguinte: o problema às vezes não vem do piso ou do asfalto, pode vir do alto. Nesse trecho, a poda das árvores está em dia, mas nem sempre tem sido assim no caminho dos ciclistas. O ciclista André Godoy nos enviou vídeos sobre essas questões. Ele passava pela Avenida Teodureto de Almeida Camargo, próximo à Unisal São José. Os galhos passavam na altura da cabeça dele. Na mesma avenida, mas em outro trecho, o mato atrapalhava. Seu Wilson sabe bem como é. Aí a gente é obrigado a abaixar um pouco a cabeça ou sair fora, né? Sair fora para onde? Assim, da lateral para seguir em frente. Tem muita gente que não respeita a ciclovia, né? O produtor da EPTV, Johnny Inzelsperger, foi hoje até a ciclovia da Avenida Isaura Roque Quércia, que leva até o distrito de Sousas, em Campinas. O mato cresceu em volta da ciclovia. Conforme o ciclista vai seguindo em frente, a situação vai piorando. Lembra até mesmo uma plantação. É necessário reduzir a velocidade. Do contrário, as plantas batem forte na pessoa. Difícil. Para ser mais exata, diria que péssimo nessa parte aqui, né? Porque a gente tem que ficar empurrando esse mato, né, para poder passar e além de se cortar também, né? Também fomos até o local indicado pelo seu José Roberto, Avenida Pio 12, bem ao lado da Escola de Cadetes. Aqui o mato alto também começa a invadir a área dos ciclistas. Nossa, tá muito deteriorada, cara, muito. Uma árvore, que nem se falou, assim, no percurso, né? E muito buraco, muito buraco, falta de manutenção mesmo, entendeu? É uma pena, né? Porque é bem legal o percurso, se você for lá, é um lugar gostoso de pedalar, entendeu? E na ciclovia da Rua Moscou, a situação de quem pedala é essa. O trecho está completamente destruído. Raiz estourou toda a calçada, tem galho caído, buraco. Tá difícil porque falta manutenção. Quebra e não vem arrumar, aí o buraco vai abrindo cada vez mais, aí fica difícil. E aí, como é que o ciclista faz? Pula pra rua. Vamos então com as respostas, né? A INDEC nos informou que realiza manutenções periódicas nas ciclovias da cidade e que agora a equipe realiza trabalhos na rota cicloviária do Jardim Florense. No cronograma também estão previstos reparos no piso da estrutura que fica na Avenida Teodureto de Almeida Camargo e garantiu que serão realizadas vistorias nas ciclovias citadas na reportagem.
Em relação à ciclofaixa de lazer da Norte Sul, que o repórter Jorge Talmon citou no início do EPTV1, a INDEC disse que não foi possível ativar a operação hoje em função do grande número de blocos de carnaval que necessitam do apoio dos agentes na mobilidade urbana.